Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. A Patrícia Araújo me perguntou: quando eu me deparo com uma planta de difícil cultivo, o que eu faço de diferente? Eu mudo de vaso? Eu troco substrato? Quais são as providências que eu tomo quando eu me deparo com uma planta assim? Hoje o vídeo vai ser esse, espero que tenham gostado do tema. Não esquece, gente, deixa o like para mim. Comenta aqui para mim, não esquece de deixar o comentário se vocês também encontraram dificuldade, o que vocês fizeram também para conseguir cultivar essa suculenta. Eu quero saber um pouquinho mais do cultivo de vocês, tá? Então, bora pro vídeo! Suculentas de difícil cultivo são aquelas que adoecem facilmente, são aquelas que não suportam a chuva. Então você pega uma suculenta, coloca ela no tempo, quando chega a chuvarada ela começa a perder folha sem parar. Ou que ela pega muito fungo sem parar também. Ou uma suculenta que você cultiva ela como todas as outras, só que ela não vai para frente. Ela vai diminuindo, ela vai minguando. Então hoje eu vou mostrar para vocês exemplos de algumas suculentas que eu tive dificuldade e como que eu fiz para contornar dificuldades, tá bom? Vou mostrar então algumas suculentas e vou falando quais são as dificuldades que eu encontrei e como contornei. Bom, a primeira que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, ó. Ela não está mais tão bonita quanto estava antes, mas ela cresceu bastante. O que que aconteceu aqui? Essa é uma planta que eu sempre tive dificuldade de cultivo. Agora ela está precisando ser replantada, já faz muito tempo que ela está aqui. O substrato está bem compacto. Eu fiz a adubação, mas não foi suficiente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou replantar ela. Essa aqui é o Dasyphilon maior. Ela fica muito linda, é uma planta que fica bem compacta. Só que essa aqui tá um pouco murcha. Eu já hidratei, só que não foi o suficiente, tá? Então, qual que é a grande dificuldade para mim? É uma planta que ela não ia para frente, ela só foi para frente depois que eu adubei com osmocote, tá? Agora, ela tá nessas condições um pouquinho mais feias, porque ela tá num vaso pequeno demais e tá pedindo replante. Então, eu vou fazer isso hoje, né? Eu vou trocar esse vaso, colocar ela num vaso maior. Mas é uma planta que necessita de adubação. Eu já falei para vocês, sempre uso o Osmocote 15912 ou até o Basacote. A numeração do Basacote eu não me recordo, porque eu comprei a granel, tá? Esse daqui, então, como contornar? Ela gosta de mais água e gosta de adubo. Gente, mais uma aqui que muita gente tem dificuldade. É a Graptoveria Deb. A Deb, gente, é uma planta que não gosta de excesso de umidade. Então, para ela, quais são as providências que eu tomei? Para ela não despetalar muito, para ela não morrer facilmente, eu planto ela ou em vasos bem pequenos, como é o caso aqui desse passarinho, ou em vaso de barro, ou em vaso de lata, ou em vaso de plástico, mas com muitas horas de sol. Essa é uma planta que, se você não tiver muitas horas de sol, ela morre muito facilmente. Então você precisa cultivar a Deb com acima de 6 horas de sol diária, senão ela não vai, tá bom? É uma planta que fica bem rosada e que fica muito bem se cultivada desse jeito. Mais uma, gente, que também é uma planta que apresenta seu grau de dificuldade quando cultivada no tempo. É o Pachyphytum ovífero. Eu cultivo o meu, você vê que eu tô deixando ele aqui agora, ó, nesse lugar. Aqui não tem cobertura, né? Mas quando começa a chover na temporada de chuvas e ela começa a apresentar essas manchas aqui, ó, eu pego, tiro ela de onde ela estiver e coloco ela aqui sob o toldo.
ó, tá? E eu não deixo ela pegar toda a chuva do verão. Em um ano só que eu deixei. Em um ano eu deixei. Esse vaso, gente, é um vaso de, eu acho que é de gesso, isso aqui, ou cimento com gesso. Ele chupa bastante água, tá? Acho que não fiz impermeabilização por dentro. Ou se fiz, já faz muito tempo também. Então é uma planta que tá com um substrato bem drenante mesmo. Coloco adubação uma vez ao ano e ele tem sido muito generoso, ó. Essas brotações foram espontâneas aqui no caule. Eu não tenho muito problema com ovífero, tá? Pelo menos por enquanto eu tô me dando super bem com essa planta. Agora, a Vachyveria Powder Puff, em um ano ela ficou bem. Já depois, gente, eu precisei tirar ela do tempo. É uma planta pruinada, híbrida de Cante. Essa é uma planta que eu acho melhor você cultivar sob um toldo, né, transparente, para que ela possa receber toda a luz do sol. Aqui no meu cultivo, o meu sol é mais ameno, né? Então a Powder Puff, ela vai muito bem aqui embaixo do meu toldo. Ela pega sol quase que o dia todo. Olha como é linda essa planta, gente, ó. É uma das plantas mais lindas, eu acho, sabe? E ela fica sempre assim, pendente. Ela enche bem. Só que a questão dela é só que ela pega olho negro se você deixar na chuva. Ela teve uma vez podridão de caule em uma das cabeças, né? E também eu faço preventivo com sulfato de cobre. Eu faço aplicação preventiva de 15 em 15 dias para evitar justamente o olho negro. Está plantado num vaso de cimento. Plantas que não gostam de umidade, eu sempre planto ou em vaso de barro, ou em lata, ou em vaso de cimento. Embora os meus vasos sejam impermeabilizados, eu sempre faço assim. Esse daqui, ó, o Sedum Craig. Sedum Craig não pode pegar chuva. Esse não pode mesmo, tá? Esse aqui é da categoria de que pegou chuva, perdeu folha. Pegou 2 dias de chuva, perde mais folha. Pegou 3 dias de chuva, ele vai perdendo folhas até ficar só 2 folhinhas aqui. Eu já tenho experiência, gente. Todos os anos o meu Craig perdia todas as folhas. Então, se você quer um Craig que encha de folhas assim e não perca essas folhas aqui, ó, ela não pode pegar chuva. É engraçado, mas é verdade. Ela pode pegar chuva de vento, mas ela não pode pegar chuvas assim por uma semana. Não pode. Se você deixar ela no tempo pegando chuva, o Craig vai minguar e vai sumir do seu cultivo. Vai ficar só 2 bolotinhas aqui, ó, na ponta. E aí ela vai renascer das cinzas. Se você der um pouquinho de adubo para ela, ela vai voltar a encher. Só que depois, se você deixar ela na chuva, ela perde todas as folhas outra vez. Outra suculenta muito suscetível aqui no meu cultivo, a ferrugem, é a Camptella Campfire. Crassula Camptella Campfire. Essa planta aqui, gente, eu já nem cultivo mais ela no tempo. Eu deixo ela aqui escondidinha debaixo do toldo, porque não tem jeito, é uma planta que pega muita ferrugem, gente. Crassulas, em geral, em locais úmidos, com clima ameno e úmido, elas são muito suscetíveis à ferrugem. Tá vendo isso aqui, ó, na folha, ó? Isso aqui, ó, fica assim, começa a derreter todo o caule, é um caos. Então, como que eu cultivo ela hoje? Sob o toldo, não pega mais chuva, tá? Deixo ela aí, se ela sobreviver bem, é uma planta que realmente, olha, eu vou falar para vocês, desanima um pouco no meu cultivo, porque pega muito, mas é muito fungo de ferrugem. Eu passo então para prevenção o sulfato de cobre, para a gente aguardar e ver se ela consegue
se recuperar. Depois eu tenho que podar, tirar as partes afetadas. Sempre tem que tirar, gente. Sempre que a crassula pegar fungo, retire as partes afetadas, replante, refaça o vaso para que ele possa reviver e voltar a ficar bonito. Se você não tomar essa providência, dificilmente você salva a sua crassula. Gente, mais uma planta que eu acho complicada são os colares. Os colares, de modo geral, são plantas que gostam de mais água. Então, gente, ó, esse aqui é um colar variegata. Eu sempre coloco os colares em locais sombreados, com pouca incidência solar ou somente a luz da manhã. Colares gostam realmente de mais água. Olha, esse aqui tá bem bonito ainda, ó. Ainda, né? No inverno você tem que eu vou ter que dar água para essa planta, porque no verão, como chove bastante, eu não dou água para ela e ela vai bem. Chega no inverno, coitada, ela sente um pouco aqui o meu cultivo, né? Porque eu sou uma pessoa que não dou muita água para as plantas. Então, esse aqui é uma das plantas que necessitam de mais água. Então, como que eu vou contornar a minha dificuldade? Eu tenho que ser mais diligente e dar mais água a essa planta. Gente, e substrato, Márcia, você muda? Eu não mudo o substrato. É muito raro eu mudar. Até esse daqui tá no meu substrato normal. Eu ganhei, então, alguns substratos, né, da Vila Verde. E eu acho que eu vou fazer uma mudança de substrato nesse daqui. Ele já tá pedindo um vaso, né, ó, tá bem bonitinho. E eu acho que eu vou colocar essa planta num substrato um pouco mais úmido. Quando eu fizer isso, eu até gravo para vocês e coloco aí em algum vídeo, tá? Mas a questão do substrato, que ela me perguntou, eu dificilmente faço alteração na composição do substrato para adequar alguma planta. Eu não faço isso, eu uso o mesmo, tá? Quem consegue gerir, né, fazer essa mudança, eu acho que é uma ótima. Tem um substrato específico para aquelas que precisam de mais água. Se vocês gostam, querem fazer, eu acho que é ótimo. Não acho que é uma má ideia. Só que eu não faço essa mudança, não. Talvez agora eu faça com esse vaso aqui, tá bom? Então, só recapitulando, quais são as providências que eu tomo? Quando encontro a dificuldade de você pegar uma muda que ela está sofrendo na chuva, eu coloco ela sobre o toldo ou coloco ela em um beiral. Coloco ela sobre um local que tem um telhado lá em cima e aí a chuva, quando vem, ela vem de lado, ela não vai pegar toda a chuva. Então, essas são as providências quanto a local. Também, outra providência quanto a local é a quantidade de horas de incidência solar. Eu olho o meu jardim, observo quantas horas de sol incide em cada local do meu jardim. E aí, então, eu vou alterando o lugar das plantas para que elas recebam mais luz. Aquelas que têm mais propensão à podridão de caule, eu aumento as horas de sol. Lembrando sempre que vocês têm que fazer a adaptação. Outra questão super importante para as suculentas de difícil cultivo é a atenção à prevenção. Vocês sempre têm que estar de olho nessa planta, sempre tem que passar os seus produtos preventivos e, caso aconteça dela adoecer, tomar as providências necessárias o mais rápido possível. Quais providências? Poda, limpeza e aplicação de fungicida. Outra questão, né, que também é ótimo, é você estar sempre aplicando o seu adubo usual. Eu utilizo aqui o Osmocote de liberação lenta, na formulação 15912 mais micronutrientes, e essa formulação auxilia na saúde geral das plantas. Como eu cultivo todas no tempo, a grande maioria pelo menos,
elas passam por muita chuva e a chuva lava todo o substrato. Essa lavagem do substrato esgota ela de nutrientes, então na época da primavera, verão, mais ou menos, as plantas recebem aqui os nutrientes, uma dose de osmocote. Ah, mas com relação à dormência, gente, eu faço uma aplicação geral, tá? Faço mesmo. E aí, às vezes, no inverno, eu coloco ali na patinha de urso, num cotiledon, eu coloco um pouquinho de osmocote, caso eu não tenha colocado na primavera, verão, tá bom? Por fim, eu não costumo substituir o substrato. Geralmente, eu utilizo o mesmo para todas as suculentas. Eu utilizo, então, a troca de vaso. Eu troco o vaso de plástico pelo vaso de barro, vaso de cimento, vaso de lata e o vaso de gesso. Esses são os vasos que costumam absorver, quer dizer, os vasos que costumam absorver são os três, né? Barro, cimento e gesso costumam absorver umidade. A lata costuma não absorver, mas parece que alguma composição da lata auxilia as plantas com podridão, que costumam ter podridão, então eu utilizo também. Uma última coisa que eu esqueci, gente, de comentar é o tamanho do vaso, né? Não só o material, mas o tamanho. Uma coisa que ajuda muito é você colocar a sua suculenta em vaso pequeno. Isso vai auxiliar bastante aí para evitar que você perca suculentas de difícil cultivo, como agavoides, tá? Se você não tem vaso de barro, prefira um vaso pequeno. Eles vão te auxiliar muito também no cultivo das suculentas de difícil cultivo. Para encerrar, eu quero mostrar como é que tá aqui hoje. Cortou a grama, ó. Ontem cortou a grama. Aí eu demorei tanto para repor aqui as plantas no lugar. Coloquei mais um pouco de pedra ali. Devagar eu tô aumentando, tá, gente? Então eu vou lá, compro um pouco de pedra, coloco ali para fazer a minha ilha, porque já que não tem mais grama, tô fazendo a ilha só com pedras. E aí eu tô colocando elas aqui, ó, e eu vou contornando, ó. Vou chegar até aqui na beirada, onde não tem grama, eu vou colocando as pedras, tá? E tá ficando assim, acho que tá ficando bem bacana. Eu trouxe mais esse suporte que tava lá para dentro no jardim do meio. Aqui tá precisando de arrumação ainda, ó. Eu tô lavando todos os pratos, já lavei quase todos. Esses aqui eu já lavei tudo. Ah, não, falta só esse. Agora eu vou lavar esses aqui que tá faltando. E aí eu termino a lavação de pratos e aí eu vou arrumar, ajeitar os vasos aqui e também eu tenho que replantar. Quando a gente limpa, a gente vai vendo as plantas que precisam ser a manutenção delas, né? As que estão precisando de ajuda, né, gente? Então eu tô vendo aqui, ó, essa planta tá um pouco estranha. Ela tá com 3 folhas estranhas, tá vendo, ó? Com essa coloração estranha. A minha Winter Sunset, eu tô achando ela estranha também, ó. Ó, o miolo dela tá branco. Isso não é normal, ó. Aí eu fui olhar aqui, ó. Parece que tem uma podridão ali, ó. Tá vendo? Então, hoje eu vou decapitar essa planta. Então, é assim, gente. Manutenção não acaba nunca, né? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. Anota aí, gente. Comenta para mim se vocês também acham que essas dicas ajudam, como que vocês lidam com essas situações, tá bom? Vamos trocar umas ideias aí. É isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau! Ai, gente, olha isso, olha isso. Olha isso, que bonitinho. O que foi? O que foi, linda? Ah, meu Deus do céu, fofinha. Tchau, gente.